Estamos de volta com o Paraná, agora com os problemas de áudio todos resolvidos aqui. Programa ao vivo acontece isso mesmo, de vez em quando acontecem essas coisas. Rui, eu vou refazer a pergunta então, porque ninguém pôde ouvir a sua resposta. O que ganha o município ao fazer parte da região metropolitana de Curitiba? 3 novos municípios fizeram ou estão pleiteando isso, né? Fazer parte oficialmente da região metropolitana. A grande vantagem de fazer parte da região metropolitana realmente é o recebimento de verbas de ordem federal, né? Que as verbas federais, elas sempre são limitadas ao número de habitantes, tem que ter um mínimo de habitantes para receber aquele tipo de verba. E fazendo parte da região metropolitana, esse número não existe, então ele fica totalmente livre, né? Também tem a parte do ônus, né, que eu tinha colocado anteriormente, mas é a questão do uso e ordenamento do solo, que é uma função precípua da Comec. Então, o município perde uma certa autonomia, porque toda a ocupação no seu território teria que passar pela Comec. Mas essa questão é importante também a integração, né? Porque às vezes os municípios não têm recurso suficiente para fazer as obras e, como a gente estava comentando anteriormente, eles também vão ter que se preparar para a Copa do Mundo. Por exemplo, o aeroporto de Curitiba está na cidade de São José dos Pinhais, tem o turismo da região metropolitana. Como é que isso vai ser feito? Na verdade, então, esse é o trabalho nosso da Comec, exatamente, fazer essa integração de todos os municípios da região metropolitana. Nós estamos trabalhando hoje, junto com a Sanepar, Instituto das Águas, a questão do saneamento básico para a região metropolitana como um todo. Um projeto também de drenagem de águas pluviais, a parte do lixo, que já existe um consórcio, né? Mas também a questão da água. Então, nós vamos trabalhar as 4 linhas ao mesmo tempo para todos os municípios da região metropolitana. Rui, agora, quando se fala em integração da região metropolitana, muita gente tem na cabeça transporte, né? Integração, justamente esse elo entre um município e outro. Mas alguns municípios ainda sentem uma certa dificuldade em ter realmente linhas regulares para Curitiba, as pessoas reclamam um pouco dessa questão no transporte em determinadas localidades. Como é que a Comec está atuando e intermediando nesse caso? Na verdade, a integração hoje está delegada à URBS, né? Era uma função da Comec, mas foi delegada à URBS, então ela controla essa questão da integração. É preciso entender, né, a população tem que entender que muitas vezes nós temos algumas dificuldades na questão da integração, porque a região metropolitana é muito extensa, né? E hoje, no sistema integrado, você paga uma passagem independente da distância que você percorre. Então, municípios que estão muito longe, né, e que têm um carregamento menor, quer dizer, menor público durante o dia inteiro, então você tem uma certa dificuldade de manter, porque são linhas deficitárias. Então, as linhas superavitárias têm que compensar a deficitária, ou senão o preço da passagem aumenta muito. Então, essa equação que é bastante difícil. Então, e depende de vontade política também, isso ou não? Ou não tem muita coisa a ver? Na verdade, sempre existe a questão da vontade política. Dos prefeitos, de cada um, né? Claro. Exatamente. Se for pela vontade de todos, acho que Foz do Iguaçu estaria integrada na minha Curitiba. Mas, na verdade, é uma questão realmente de custo e benefício. Você não pode integrar o município muito longe também, sem haver uma compensação financeira de alguma maneira, porque isso vai trazer uma elevação muito alta do transporte e dificultando também para que a população possa utilizar esse meio de locomoção. Agora vamos voltar a falar um pouquinho de meio ambiente. Grande parte do manancial de Curitiba está na região metropolitana. O que é bom para alguns municípios também é ruim para eles, porque eles não conseguem ter a economia ativa plena, né? O que está sendo feito? Explica mais um pouco sobre esse projeto. Na verdade, nós estamos trabalhando, né, junto com vários órgãos do Estado e municipais também, na questão de a gente poder fazer uma ocupação da região norte, principalmente onde ficam mananciais, fazer uma ocupação ordenada. Quer dizer, você permitir a ocupação de fábricas ou alguma coisa que não polua o meio ambiente e não polua o subsolo nem a água, né? Claro. Então, você fazendo esse ordenamento do uso e ocupação, você consegue ordenar também o crescimento. Ou aquela área onde não pode haver ocupação, você fazer barreiras através de APAs, através de territórios, né, que possam ter uma menor ocupação, para a gente proteger aquela área. Que é o grande calo da região metropolitana, ocupação irregular, né? É há muito tempo, não é de hoje. Exatamente. E sempre ocorre ocupação irregular em áreas que não deveriam estar ocupadas, né? Esse é o maior problema, né? Então, nós queremos trabalhar com agricultura orgânica, com aquicultura, né, no sentido amplo, entre a piscicultura e no meio também, a questão do turismo rural, né, e também queremos fazer com que indústrias não poluentes também, né, vão para a região, principalmente a parte de tecnologia. Tá certo. Rui, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite e muito obrigado. Nós vamos ao intervalo agora e você vai ver a seguir a história de um homem que faz a diferença ensinando capoeira para crianças da área rural. E veja também como é o primeiro banco público de olhos em Londrina. Não saia daí, a gente volta já já.